Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Um abraço, galera, do nosso curso Delegado de Polícia de Goiás. Vamos para uma aula G7 por 7. Vamos fazer uma revisão aqui, beleza? Bom, nossa aula, pessoal, vai ser de legislação penal especial. Para quem não me conhece, meu nome é Silvio Maciel. Eu sou professor de curso preparatório para concurso há bastante tempo. Dou aula com toda essa galera aqui do G7, demos aulas em vários outros cursos. Agora temos aqui o nosso curso do G7, que é o melhor curso preparatório para concurso do Brasil. Desde já, desejo a vocês todo sucesso no concurso, mesmo porque se você está aqui assistindo a aula é porque você está levando o concurso a sério, você não fez inscrição só para ir lá passar tempo, você quer passar. Tá bem? Eu já estive no lugar de vocês, eu fui delegado de polícia de São Paulo, em São Paulo, aqui durante 9 anos e meio, quase 10 anos. Saí para dar aula, inclusive, portanto já passei por essa fase de estudos para concurso, sei que não é fácil, mas que não é impossível, né? Eu passei, todos podem passar. Tá certo? É preciso muita obstinação, muita determinação, muita disciplina, muita resiliência, que é um período de sofrimento, não é? Porque você tem a incerteza, a atenção, o cansaço físico, o cansaço mental, tem que renunciar a algumas coisas, tem que abrir mão de algumas coisas, mas isso faz parte do processo de sucesso. Ninguém alcança sucesso em absolutamente nada na vida, senão se dedicar e fazer alguma coisa diferente do que as pessoas comuns fazem, né? Você não chega a resultados diferentes se você fizer o que as pessoas comuns fazem. Se você fizer o que todas as pessoas fazem, você vai chegar ao mesmo resultado de todas elas. Tá bem? Bom, pessoal, eu preparei alguns slides aqui sobre legislações que eu reputo importantíssimas para o concurso de delegado, e eu vou dar aula para vocês com slides que ficará à disposição de vocês depois, então não precisa anotar nada, não dá tempo de anotar, é uma aula de 2 blocos de meia hora, tá bem? Vamos começar então? Vamos lá. Um detalhe. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa sobre a aula de hoje, é só vocês mandarem um e-mail para mim. S de Silvio, L de Luiz, Maciel, slmaciel@uol.com.br, tá bem? Só coloca no título da mensagem o seguinte: G7, Delegado de Goiás. Só isso, tá bem? Não deixe de colocar G7. Por quê? Porque tem um dia da semana que eu reservo para responder perguntas do G7. E eu vou lá, procuro meus e-mails pela palavra G7. Se você não colocar, a sua mensagem não vai aparecer para mim e eu não vou conseguir responder. Tá bom? Pessoal, vamos lá então? Bom, a primeira lei que eu escolhi para falar com vocês é o Estatuto do Desarmamento. Bom, primeira questão, pessoal. O Estatuto do Desarmamento criou o SINARM, Sistema Nacional de Armas, que é um sistema da União. Bom, sistema da União, surgiu a tese de que todos os crimes do Estatuto do Desarmamento, quando o Estatuto do Desarmamento entrou em vigor, surgiu a tese de que o SINARM, o controle de armas do Brasil, é atribuição da União. Logo, todos os crimes do Estatuto do Desarmamento atingem interesse da União. Logo, todos os crimes do Estatuto do Desarmamento são de competência da Justiça Federal. O STJ afastou essa tese porque disse o STJ que o que fixa a competência é o bem jurídico violado. E o bem jurídico violado nos crimes do Estatuto do Desarmamento é a incolumidade pública, a segurança pública, que é um bem da coletividade, não da União. Portanto, a regra qual é? Os crimes do Estatuto do Desarmamento, em regra, são de competência da Justiça Estadual, salvo o crime de tráfico internacional de armas e salvo se, no caso concreto, houver um interesse específico da União. Por exemplo, um policial federal está trabalhando armado com uma arma com numeração raspada. Ok. Como se trata de policial federal em serviço, há um interesse da União. Aí, nesse caso específico,
Neste exemplo hipotético, a competência seria da Justiça Federal, tá bem? Aqui eu trouxe para vocês o julgado, onde o STJ decidiu isso, tá certo? O julgado, onde o STJ decidiu isso, e coloquei uma atenção aqui embaixo, ó. O STJ já decidiu que a simples procedência estrangeira da arma ou munição não é suficiente para a fixação da competência federal. É lógico. Por quê? Porque pode ser que quem está portando essa arma não foi quem fez o tráfico internacional, né? O fato do indivíduo estar portando uma arma de procedência estrangeira não significa que foi ele que importou, não significa que foi ele que praticou o tráfico internacional da arma, tá certo? É o mesmo raciocínio em relação às drogas. Bom, vamos seguindo, pessoal. Crime praticado por militar. Vejam, o STJ entendia que crime de porte ilegal praticado por militar era julgado pela justiça comum, porque não era crime militar. Entretanto, o artigo 9º do Código Penal Militar, que traz o conceito de crime militar, sofreu uma alteração. Crime militar é tudo que está no Código Penal Militar, no Código Penal Comum ou na legislação penal especial quando praticado por militar. Portanto, agora, crime de porte ilegal de arma cometido por militar é crime militar, então é julgado agora pela Justiça Militar, superação da jurisprudência do STJ, ok? Outra questão, pessoal. De acordo com o STJ, todos os crimes do Estatuto do Desarmamento são crimes de perigo abstrato. Todos, inclusive o disparo de arma de fogo do artigo 15. Ou seja, pessoal, para configurar o crime, não é necessária a comprovação de uma situação real e concreta de perigo. Não é necessária a comprovação de uma situação real e concreta de perigo. Tá bem? Vamos seguindo, pessoal. Vamos ver agora o crime do artigo 12. Posse irregular de arma de fogo de uso permitido. O texto é o seguinte, pessoal. Possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição de uso permitido, em desacordo com determinação legal regulamentar, no interior de sua residência ou dependência desta, ou ainda no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou responsável legal do estabelecimento ou empresa. Pena detenção de 1 a 3 anos e multa. Bem, pessoal, vamos falar algumas coisas sobre esse crime. Primeiro, existe diferença entre possuir e manter sob a guarda? Fernando Capês diz que a diferença é a seguinte: na posse, a arma é do próprio infrator. Manter sob a guarda, a arma é de terceiro. Quando o infrator está com a arma própria, é posse. Quando ele está guardando uma arma de terceiro, é manter sob sua guarda. Tá certo? Pessoal, esse crime não exige contato físico nem pronta disponibilidade, condições de pronto uso. Haverá o crime mesmo que a arma estiver longe do infrator, de forma que ele não possa usá-la imediatamente. Vejam, eu estou aqui dando aula, eu tenho uma arma na minha casa em outra cidade. A arma está lá na minha casa, irregular. Eu estou cometendo um crime? Sim, inclusive crime permanente. Eu não preciso estar em contato com a arma ou estar em condições de prontamente usar a arma para estar cometendo o crime de posse ilegal de arma. Tá certo? Vamos seguindo, pessoal. Principal diferença, principal questão que pode cair no teu concurso. Qual a diferença entre posse e porte ilegal de arma? Pessoal, a diferença é a seguinte: a posse só ocorre na residência ou dependência da residência do infrator ou no local de trabalho, vírgula, desde que ele seja o proprietário ou responsável legal pelo estabelecimento. E, por consequência, o porte ocorre em qualquer outro local, que não seja este. Vejam, pessoal, o indivíduo tem uma arma no quarto da casa dele, posse. Ele coloca a arma na cintura e sai para fazer caminhada na rua, porte. O dono de um restaurante e o garçom estão trabalhando armados. O dono do restaurante está praticando crime de posse. O garçom está cometendo crime de porte, porque o garçom não é nem o proprietário, nem o responsável legal pelo restaurante.
Tá certo? Vamos seguindo, galera. Pessoal, caminhoneiro que tem a arma na boleia do caminhão está cometendo posse ou porte? STJ já pacificou. Boleia de caminhão, veículos são locais de trabalho e não residência. Mesmo que o caminhoneiro passe mais tempo no caminhão do que na casa dele. Veículo é local de trabalho, não pode ser equiparado à residência. Portanto, o caminhoneiro que tem uma arma ilegal na boleia do caminhão, ou qualquer motorista profissional que tem uma arma ilegal dentro do veículo, está cometendo um crime de porte. Bom, pessoal, presta atenção. Questão que mais cai em concurso sobre o Estatuto do Desarmamento. Aqui, ó. Esta daqui. Vejam. O artigo 12 fala: possuir ou manter arma de fogo, acessório, munição do permitido em desacordo com determinação legal regulamentar. Em desacordo com determinação legal regulamentar. Então, vejam, pode existir posse legal e posse ilegal de arma de fogo. O que é crime é só a posse ilegal de arma de fogo. A posse legal é fato atípico. Então, vejam, posse legal é fato atípico. Ô Silvio, o que é posse legal? É posse com registro da arma, expedido pela Polícia Federal após a autorização do SINARMA. O que é crime é posse ilegal, só que presta atenção. O Estatuto do Desarmamento entrou em vigor no dia 23 de dezembro de 2003. Do dia 23 de dezembro de 2003 ao dia 31 de dezembro de 2009, houve sucessivos prazos concedidos pelo governo para regularizar a posse ilegal de arma de fogo no Brasil. Como regularizar, Silvio? A pessoa tinha uma arma ilegal em casa. Ela podia regularizar. Regularizar como? Ou entregando a arma numa delegacia, ou fazendo um registro da arma. Bom, o que o STF e o STJ entenderam? Que neste período aqui, houve abolício criminis temporária. Neste período, houve abolício criminis temporária. Descriminalização temporária. Atipicidade momentânea. Vacatio legis indireta. Ou seja, nesse período de 23 de dezembro de 2003 a 31 de dezembro de 2009, a posse ilegal de arma não configurou crime no Brasil. Ok? Houve a descriminalização temporária da posse ilegal de arma de fogo. Ok? Então, nesse período, houve descriminalização temporária. Entretanto, pessoal, esse período é subdividido em dois momentos. De 23 de dezembro de 2003 a 24 de outubro de 2005, essa abolício criminis se aplicou para a posse ilegal aliás, até 23 de outubro. De 23 de dezembro de 2003 a 23 de outubro de 2005, essa posse ilegal, ou melhor, essa abolício criminis, se aplicou à posse ilegal de qualquer arma, tanto de arma de uso permitido, quanto de arma de uso proibido ou restrito. Nesse período não interessava se o indivíduo tinha um revólver 32 ou uma metralhadora ilegal na casa dele. Tá. Entretanto, de 24 de outubro de 2005 a 31 de dezembro de 2009, esta abolício criminis só se aplicou para a posse ilegal de arma de uso permitido. Então fica assim, pessoal.
De 23 de dezembro de 2003 a 23 de outubro de 2005, a posse ilegal de arma permitida, proibida ou restrita não configurou crime. De 24 de outubro de 2005 a 31 de dezembro de 2009, a posse ilegal de arma de uso permitido continuou não configurando crime, mas a posse ilegal de arma de uso proibido ou restrito passou a ser crime. E a partir de 1º de dezembro de 2010, a posse ilegal de arma de uso permitido passou a ser crime. Tá. Só que vejam, pessoal, após esse período, a entrega espontânea da arma é causa extintiva de punibilidade prevista nos artigos 30 e 31 do Estatuto de Armamento. Então, a entrega espontânea de uma arma ilegal afasta a punibilidade, extingue a punibilidade do crime de posse ilegal de arma de fogo. Pergunto, pessoal, neste período aqui, ó, neste período, o indivíduo esteve na posse de uma arma de uso permitido com a numeração raspada. No período entre 24 de outubro de 2005 a 31 de dezembro de 2009, o indivíduo esteve na posse de uma arma de uso permitido, mas que estava com a numeração raspada. Ele é beneficiado pela abolição crimes ou não? Não. Arma de uso permitido com a identificação raspada equipara-se à arma de uso proibido. É o que diz a súmula 513 do STJ. É o que diz a súmula 503 do STJ. Ok? Vamos seguindo, pessoal. Mega cuidado. Mega cuidado. Mega cuidado. Essa abolício crimes que eu acabei de mostrar para vocês, ela só se aplica ao crime de posse ilegal de arma de fogo. Jamais se aplica ao crime de porte. Porte ilegal de arma de fogo sempre foi crime desde o primeiro dia de vigência do Estatuto de Armamento, 23 de dezembro de 2003. Não caia nessa pegadinha. A abolício crimes não se aplica, a abolício crimes temporária não se aplica a posse ilegal de arma de fogo, ao crime de porte ilegal de arma de fogo. Somente ao crime de posse ilegal de arma de fogo. Tá bem? Vamos seguindo, pessoal. Outra coisa. O que extingue a punibilidade é a entrega espontânea da arma. O que extingue a punibilidade é a entrega espontânea da arma. Se a arma for encontrada na casa pelo delegado, por exemplo, não extingue a punibilidade. O que extingue a punibilidade é a entrega espontânea da arma para a autoridade. Agora, se a arma é apreendida pela autoridade, por exemplo, numa busca e apreensão numa casa que o delegado está fazendo, com ordem judicial, encontra uma arma, não se aplica a abolício crimes temporários, não se aplica a causa extintiva de punibilidade, tá certo? Pessoal, julgado interessante. O cara foi entregar a arma dele na delegacia e o delegado autuou ele em flagrante por porte ilegal de arma do trajeto da casa dele até a delegacia. O delegado falou, que legal, você veio trazer arma? Beleza. Eu vim trazer porque extingue a punibilidade, né? O delegado fala, extingue a punibilidade da posse. Mas como é que você trouxe a arma até aqui? Eu pus no carro e trouxe. Então você está preso por porte ilegal de arma do trajeto da sua casa até aqui. O que o STJ fez? Aplicou a teoria da tipicidade conglobante e disse que o fato não é crime. Não pode uma conduta ser incentivada pelo Estado e ao mesmo tempo criminalizada. Se é o próprio Estatuto do Desarmamento que incentiva a entrega da arma, o ato de ir até a delegacia entregar a arma não pode ser ao mesmo tempo criminalizado. Teoria da tipicidade conglobante de Eugênio Raul Zaffaroni. Olha só, falta antinormatividade, que é o termo usado na teoria da tipicidade conglobante pelo Zaffaroni. Silvio, essa abolício crimes
temporária, essa abolição crimes temporária, pode retroagir para afastar os crimes praticados na Lei 9.437, que é a Lei de Armas de Fogo que existia antes do Estatuto de Armamento? Pergunta: essa abolição crimes temporária do Estatuto do Desarmamento pode retroagir para também descriminalizar os crimes ocorridos na vigência da Lei 9.437/97, que era a lei que existia antes do Estatuto de Armamento? O STF decidiu no tema 650 que não. Essa é uma abolição crimes que não retroage. Essa abolição crimes temporária não retroage. Tá certo? Pessoal, vamos seguindo. Porte ilegal de arma de fogo. Artigo 14. Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso permitido sem autorização e desacordo de determinação legal ou regulamentar. Reclusão de 2 a 4 anos. Esse crime é inafiançável, salvo quando a arma estiver registrada em nome do agente. Pessoal, são várias condutas, são mais de 15. Crime de conduta múltipla ou variada. Tipo misto alternativo. O que significa dizer? Se forem praticadas várias condutas no mesmo contexto fático, crime único. Se forem praticadas várias condutas em contextos fáticos diferentes, concurso de crimes. Isso é o que decidiu o STJ na petição de extensão no habeas corpus 516.153. Pessoal, questões controvertidas que se aplicam tanto à posse quanto ao porte. É possível condenar sem exame pericial? É possível reconhecer o crime sem exame pericial? Crime de posse ou de porte? Resposta: sim. Sim. Por quê? Porque se tratam de crimes de perigo abstrato, que não exigem demonstração de perigo real ou concreto. Silvio, é possível aplicar princípio da insignificância na posse ou porte ilegal de munição? Arma não, né? Não adianta o cara falar, era uma metralhadora só, era um 38 só, não. Princípio da insignificância em porte ou posse ilegal de arma, não. Mas dá para falar em princípio da insignificância em posse ou porte ilegal de munição? A jurisprudência do STF e do STJ atualmente diz que sim. Diz que é possível aplicar princípio da insignificância na posse ou porte ilegal de munição. Pessoal, arma quebrada configura crime? Depende. Se for uma arma absolutamente inapta para efetuar disparos, totalmente quebrada, é crime impossível por absoluta impropriedade do objeto. Se for arma relativamente inapta para disparar, aí haverá crime, ok? Aliás, o STJ decidiu que arma quebrada não entra sequer no conceito de arma. Por exemplo, um revólver sem o tambor não passa de um pedaço de ferro. Tá certo? Pessoal, arma sem munição e munição sem arma, é crime ou não? Antigamente, havia uma jurisprudência no STJ dizendo, depende. Se a munição estiver próxima, ou seja, se a arma estiver em condições de imediato municiamento, há o crime. Se a munição estiver longe, se não houver condições de pronto municiamento, não há o crime. Hoje não tem mais isso, pessoal. Vejam, arma sem munição ou munição sem arma é crime, ainda que não haja condições de pronto municiamento. O indivíduo tem uma arma no carro, sem munição. A munição ele nem comprou ainda. É crime? Sim. O indivíduo tem munições no carro. Ele nem comprou a arma ainda. É crime? Sim. Qual é o fundamento dessa jurisprudência? O fundamento é o seguinte, pessoal. Crimes de perigo abstrato não exige condição, não exige situação real e concreta de perigo.
Portanto, pouco importa se a arma está sem munição ou se a munição está sem arma. Se a munição não tem arma próxima. É crime sempre. Pessoal, homicídio absorve crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo? A resposta é depende. Se a posse ou porte ocorreu exclusivamente para o cometimento do homicídio, sim, fica absorvido pelo homicídio. Se a posse ou porte já existia independentemente do crime de homicídio e eventualmente a arma foi utilizada num crime de homicídio, haverá concurso material de crimes. E essa é uma questão probatória que tem que ser decidida pelo conselho de sentença. Tá certo? Pessoal, porte simultâneo de 2 ou mais armas. Crime único ou concurso formal de crimes? Vejam, pessoal, se forem armas ou munições da mesma espécie, crime único. Tá certo? Se forem armas ou munições da mesma espécie, crime único. Tá certo? Se forem armas ou munições de espécies diferentes, concurso formal de crimes. Isso é o que disse o STJ. Pessoal, porte ilegal de arma e roubo com aumento de pena pelo emprego de arma. Mesma coisa. Se os crimes forem praticados em contextos fáticos diferentes, haverá concurso material de crimes de roubo com emprego de arma de fogo e porte ilegal de arma de fogo. Agora, se o porte ilegal ocorreu exclusivamente para o cometimento do roubo, aí fica absorvido. Tá certo? É o mesmo raciocínio do homicídio. Beleza? Receptação e porte ou posse ilegal de arma de fogo. O cara compra uma arma roubada e passa a portá-la ilegalmente. Ele vai responder por um crime só por 2. O STJ diz que ele vai responder pelos 2. Receptação e porte. Porque são crimes que têm bens jurídicos diferentes. Um não pode absorver o outro, senão um dos bens jurídicos fica sem proteção penal. Pessoal, elemento normativo do tipo. Ah, não. Isso aqui ficou errado, pessoal. Ah, não. Já sei o que é. É que, na verdade, é que eu já pulei para outro crime, o crime do artigo 15. Só que eu esqueci de copiar o crime do artigo 15, tá? Vou explicar para vocês, pessoal. Aqui já é outro crime, tá bem? Aqui, por uma falha do meu slide aqui, eu acabei esquecendo de colocar. Então, aqui eu terminei o artigo 14. Tá bem? Agora, eu vou passar a estudar o crime do artigo 15. Aqui, ó. Artigo 15. Hein? Bom, o artigo 15, pessoal, ele trata do disparo de arma de fogo. O que pode cair no teu concurso sobre o crime de disparo de arma de fogo? Eu peço que você abra o teu código agora, abra na lei e acompanhe a explicação com o artigo 15, porque, desculpe, eu esqueci de copiar o artigo 15 no slide. O artigo 15, pessoal, tem 3 coisas que podem cair no concurso sobre ele. Primeira questão. O tipo penal fala disparar arma de fogo ou acionar munição. Percebeu? Embora o nome do crime é disparo de arma de fogo, ele pode se configurar com o simples acionamento da munição sem disparo. Embora o nome do crime é disparo de arma de fogo, o tipo penal prevê 2 condutas: disparar arma de fogo ou acionar munição. Então, se cair no teu concurso, acionar munição sem disparo é crime? É crime também. Tá certo? Segunda questão que pode cair. O tipo penal fala disparar arma de fogo ou acionar munição em via pública ou em direção a ela, em lugar habitado ou em suas adjacências.
em via pública ou em direção a ela, em lugar habitado ou em suas adjacências. Pergunto, esse crime é de perigo abstrato ou de perigo concreto? Você vai dizer, Silvio, se tem que ser em via pública ou lugar habitado, tem que ser crime de perigo concreto, tem que gerar perigo a alguém. Por isso que o legislador exigiu que o disparo aconteça nesses locais? Não. O STJ disse que o disparo de arma de fogo também é crime de perigo abstrato. Por exemplo, o cara para na estrada de madrugada, vazia, e atira na placa de trânsito. Via pública. O cara para em frente de uma casa de madrugada, 5 horas da manhã, e dá um tiro no muro de uma casa que está para alugar vazia com a placa de aluguel. Deu um tiro em lugar habitado. Nas adjacências, né? Em volta tem pessoas morando. Então, o STJ já decidiu que o crime de disparo de arma de fogo também é crime de perigo abstrato ou presumido. Aliás, pessoal, concurso de delegado de Polícia de São Paulo 2008, caiu a seguinte questão. O indivíduo com porte de arma foi a um local ermo e efetuou um disparo. Qual crime ele cometeu? Nenhum. Resposta, fato atípico. Porque se ele tinha porte, autorização de porte, não havia crime de porte ilegal de arma. E se ele fez o disparo em local ermo, também não configura crime de disparo de arma de fogo. Então, neste caso, a resposta no concurso de delegado de polícia de São Paulo era fato atípico. Tá certo? E a outra questão que pode cair no concurso, pessoal, é o seguinte. Essa é a coisa mais importante. Bom, o elemento subjetivo é o dolo. E se o indivíduo disparar sem querer? Se ele disparar sem querer, fato atípico. O crime de disparo de arma de fogo é doloso. Se ele disparar sem querer, fato atípico. Tá certo? Fato atípico. Ô Silvio, mas se ele acertar alguém, aí é outra coisa. Aí é lesão corporal culposa ou homicídio culposo. Tô dizendo se ele disparar sem querer acertar a parede. Fato atípico. Bom, agora o que mais cai em concurso, pessoal? O tipo penal do artigo 15, ele prevê pena de tanto a tanto. O artigo 15, você está aí com ele na sua frente, diz assim, pena de tanto a tanto, desde que essa conduta não tenha como finalidade a prática de outro crime. Vejam, não fala de outro crime mais grave, fala de outro crime. Não fala de outro crime mais grave, fala de outro crime. Então vejam, pessoal, percebam uma coisa. O crime do artigo 15 é um crime subsidiário. Ele só existe se o disparo não teve a finalidade de outro crime. Tá, é uma subsidiariedade expressa, explícita no tipo. Só que vejam, de acordo com o texto seco da lei, funciona assim. De acordo com o texto seco da lei, o artigo 15 não se aplica se o disparo visou outro crime mais grave ou menos grave que o disparo. Pouco importa. Tanto faz. Porque fala outro crime. Não fala outro crime mais grave. Então, o artigo 15 não se aplica se o disparo visou outro crime mais grave ou menos grave, tanto faz. Então, vejam, se eu interpretar o artigo 15 ao pé da letra, fica assim, ó. O indivíduo disparou para matar. Tá, ele vai responder por homicídio. Mas se ele disparou apenas para assustar alguém, ele vai responder por ameaça. Para intimidar alguém, né? Por quê? Porque nesse caso o disparo visou outro crime, crime de ameaça. Só que a pena do crime de disparo é infinitamente maior do que a do crime de ameaça. A pena do crime de disparo acho que é de 2 a 4 anos ou 3 a 6 anos.
E o crime de ameaça, salvo engano, acho que é 6 meses, um ano de detenção. Então, se eu levar ao pé da letra o artigo 15, o disparo de arma de fogo vai ficar absorvido tanto pelo crime mais grave quanto pelo crime menos grave. Só que a doutrina interpreta esse artigo assim, ó. Interpreta esse artigo assim. Opa! O que eu fiz? O artigo 15 só não se aplica se o disparo visar crime mais grave. O artigo 15 só não se aplica se o disparo visar crime mais grave. Então, onde está escrito outro crime, a doutrina lê outro crime mais grave. Por quê? Porque se o disparo visar um crime menos grave, aplica-se o crime de disparo. Essa é a interpretação que a doutrina dá ao artigo 15. Então, de acordo com a doutrina, fica da seguinte forma: se o indivíduo disparou para matar, o disparo fica absorvido pelo homicídio. Agora, se ele disparou apenas para ameaçar, o crime de ameaça menos grave não pode absorver o crime de disparo mais grave. Porque pelo princípio da consunção ou pelo princípio da absorção, pelo princípio da consunção ou da absorção, o crime mais grave absorve o menos grave, mas o contrário não é possível. Ô Silvio, mas se cair na prova, como que eu respondo? Você responde da seguinte forma: se cair a letra seca da lei, você responde de acordo com a letra seca da lei. Se cair de acordo com o entendimento da doutrina, você responde de acordo com o entendimento da doutrina. Tá bem, pessoal? Então, nós vimos as questões mais importantes sobre Estatuto do Desarmamento. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Assim, o disparo absorve o crime de posse ou de porte? Depende. Se foram crimes, o disparo, aliás, o crime de posse ou de porte absorve o crime de disparo? Ou vice-versa? O crime de disparo absorve o crime de posse ou de porte? Depende. Se os crimes ocorreram em contextos fáticos diferentes, não absorve. Se o cara já possuía ou portava uma arma há tempos e um dia, eventualmente, ele fez um disparo, ele vai responder pelos dois crimes. Agora, se a posse ou porte ocorreu exclusivamente para o disparo, aí fica absorvido. Tá certo? Pessoal, não é preciso laudo pericial para comprovação do crime de disparo de arma de fogo. A falta do exame pericial pode ser suprido por outros meios. Por exemplo, prova testemunhal. Não, isso aqui é outra coisa. Bom, pessoal, então é isso que eu tinha para falar sobre o crime, sobre o Estatuto do Desarmamento, tá certo? A outra lei que eu escolhi para falar com vocês, que delegado da Polícia Civil, principalmente no plantão, vê o dia todo, são crimes de trânsito. Então, no próximo bloco, crimes de trânsito.